Isso. Tchau. Que a graça do Deus esteja com vocês, né? Isso. Estão ouvindo eu direitinho? Pergunta de Eliana, de BH. Sinto que você está dando um curso intensivo, trazendo uma síntese de todo o trabalho realizado nestes 21 anos de existência do espiritualismo ecumênico universal, ou seja, ampliando a nossa percepção e reafirmando a necessidade urgente de usar as armas já disponibilizadas, para assim vivermos esses desafios que estão e os que virão com paz íntima. É isso mesmo? O último chamamento do governador-geral do planeta, o Cristo, a nós, os recalcitrantes no individualismo? Os trabalhadores da última hora na realização da reforma íntima? Muitos chamados, poucos escolhidos? Na verdade, é mais ou menos isso, né? Não é bem a última censo, ainda terão outras censos, nós ainda vai estar conversando por aqui um tempo. Então, mas sim, é mais um chamado, sabe? Há muitos anos, não 20 ou 21 anos, mas faz pelo menos aí uns 5.000 anos de chamados. E a cada chamado, o chamado do Krishna, o chamado do Buda, o chamado de Cristo, o chamado do Velho Testamento, o chamado do pessoal lá dos árabes. A cada chamado desse, se tem uma colheita de alguns que conseguem aproveitar o chamado. Então a espiritualidade está sempre pronta para chamar. O problema é saber se vocês estão prontos para receber o chamado. Rodrigo, a lei de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo também é uma lei de que precisamos nos libertar? Como lei, sim. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por força de lei, você não amou ninguém. Esse amor precisa botar e não nascer por obrigação ou nascer para ganhar alguma coisa. Então você precisa conhecer a necessidade do amar. Agora, se você transforma o amar como lei, não adianta de nada. Então você precisa se libertar da lei de amar. Lucas Bardil. No Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que a vida é feita de 1000 nadas. Nós somos viciados em dar significado às coisas da vida? Não, vocês não são. Quem é a razão? A razão dá significados às coisas da vida. Ela fala em tomar banho, e aí acrescenta uma série de adjetivos ao tomar banho, e uma série de normas ao tomar banho. Tudo isso é a razão que cria. E como eu disse na mensagem para essa conversa, isso é o sistema humano de vida. Sabe, não existe a obrigação de tomar banho. A obrigação de tomar banho, o ato de tomar banho, tudo isso é oriundo da razão. E ela zela tudo isso, como eu falei naquela mensagem, para quê? Para ser sua prova, para ver se você vai tomar seu banho, e além de tomar o seu banho por obrigação, como eu acabei de falar com o moço, ele
vê como lei amar, como obrigação amar, vê se você toma banho por obrigação, que não adianta não lhe pôr nada, e além de tudo, ainda julga os outros, julga a qualidade, a quantidade, e o Xi tomou banho. Tudo isso, a razão que ama. Valério, como amar a Deus sem usar a razão? Ou a pergunta deveria ser, só se ama a Deus quando não usamos a razão? Só se ama a Deus quando não usa a razão? Sim, moço. Chave, né? Sim, só se ama a Deus quando não se usa a razão. Só que aí, neste caso, você não tem conhecimento de amar a Deus. Agora, se você não vê você amando Deus, você precisa fazer alguma coisa para que esse amor aconteça. O que você pode fazer para que esse amor, que não pode ser racional, aconteça? Você se libertar da razão. O sinônimo de amar a Deus sobre todas as coisas, para você, é não ter nada acima de Deus. Olha só que coisa interessante. Eu preciso amar a Deus acima de tudo. Mas eu não sei esse amor a Deus acima de tudo. Então sabe o que eu faço? Eu não coloco nada acima de Deus. O que é Deus? Tudo. Então eu não coloco nada acima de nada. Eu vivo tudo como se fosse uma igualdade. O cocô e a comida para mim são a mesma coisa. Porque tudo é Deus. E se eu amar a comida acima do cocô, eu vou estar amando alguma coisa acima de Deus. Então veja, o amor não é um trabalho racional, não pode ser vivido pela razão, mas você pode retirar da razão aquilo que não é amor, ou seja, aquilo que coloca alguma coisa acima de alguma coisa. É por isso que o Krishna ensina, você precisa agir com equanimidade, com igualdade, com a mesma emoção para tudo. Isso é o amor. Como você não pode amar, você então não aceita que nada esteja acima de nada. Tchau, né? Isaac. Certa vez o senhor falou que geralmente vem mais de um espírito para fazer a mesma missão, porque nem todos conseguem cumprir. Pergunto, como posso cumprir ou não uma missão se todo ato emana da vontade de Deus, e sendo Deus onisciente, ele já sabe quem vai cumprir ou não a missão? Então, para que mais de um espírito com a mesma missão? Deixa eu falar uma coisa, eu vou usar adiantar alguma coisa da semana que vem. Na semana que vem, moço, o tema vai ser de lógica. Fala direito, filho. Lógica. Veja, uma das coisas mais importantes que nós precisamos conversar é sobre lógica. Repara na lógica da sua pergunta. Do nada, sem eu falar nada, você atribuiu à missão o cumprir atos. Você colocou que se você não faz ação, como pode falhar na missão? Isso é uma montagem racional a partir de uma lógica humana,
que diz que o fazer está ligado à ação. Mas a lógica espiritual não fala em ação, fala em sentir, fala em sentimento. Então você pode falhar sim, mas não no ato, na ação. Porque isso é Deus que guia, então isso não pode ser falhado, não pode ser errado. Mas você pode falhar por dentro, na sua emoção. E aí, neste caso, Deus é tão grande que ele diz: eu não vou expor o meu missionário a te sujar. Eu preservo ele, coloco outro que eu acho que não vai errar internamente para participar daquela ação. Então, já fica aí, a próxima semana nós vamos falar de lógica. E vai falar de lógica para nós entender que, se nós quiser analisar as coisas espirituais pela lógica humana, vai fazer uma salada de fruta e não vai conseguir se alimentar. Rodrigo, o universo tem leis? Se sim, conhecê-las não poderia nos ajudar, como, por exemplo, conhecer a lei do karma? E se não, o que é isso que é chamado de lei do karma? Veja, o universo tem leis? Não. O universo não tem leis. Quando se fala em lei do karma, se fala, vamos dizer assim, para vocês, humanos, que trabalham com leis. No universo não tem leis. Ou seja, não tem nada que reze, não tem nada que julga, não tem nada que padroniza qualquer coisa. Ah, Joaquim, então não existe a lei do karma? Não, não existe a lei do karma. O que existe é a consequência natural daquilo que foi plantado. Veja, não é uma lei que diz: você fez isso, tem que receber aquilo. Tem que. É bem a lógica humana. Não! A lei do karma, ou karma, é uma consequência natural. Você plantou feijão, vai colher feijão. Você plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Não é uma lei, é uma consequência natural. E essa consequência natural, que eu chamo motor do universo, é o motor do universo, porque se não houvesse essa consequência natural, não teria o momento seguinte. Por quê? Porque o momento seguinte é consequência do momento atual. Então tem que ter a consequência para poder ter o próximo momento. Então por isso eu chamo esse karma como o motor do universo. E ele move tudo, inclusive Deus. Veja, quando Cristo ensina que Deus não pode dar a cada um segundo as suas obras, está falando que Deus é, entre aspas, submisso a esse resultado do momento atual, a consequência do momento atual. Por quê? Porque ele dá exatamente o que você plantou. Então, o karma, não como lei, não como obrigação, não como tem que nada, o karma como consequência natural de um momento anterior, rege e move, sem tirar do lugar, claro, e move todo o universo, inclusive Deus. E essa questão do Deus é complicada, né?
Vocês não conseguem imaginar um Deus que não seja julgador. Alex Kripp. Se reencarnamos há tanto tempo, por que até agora, até o que há de mais simples nos ensinamentos não entra na nossa cabeça? Não sei, me responda. Veja, não vai entrar na sua cabeça. Por quê? Porque é sua pobre. Agora, vai estar presente na sua cabeça, ou seja, na sua razão, ou seja, vai formar o seu sistema humano de vida. Vai, não tem jeito. Por quê? Porque você está encarnado. Agora, depende de você. Você vai viver isso que a sua razão cria como obrigação e necessidade? Falar em necessidade, deixa eu falar uma coisa. Vocês há um dia sentaram para falar, para pensar um pouquinho, quantas coisas vocês disseram na vida que precisavam, que não tinha jeito, que era capaz de morrer se não tivesse aquilo? E que agora estão jogados num quartinho, lá no fundo, esquecido, que você nem sabe mais que existe. É essa submissão à necessidade que a razão cria, o tem que, e que você se vicia a independência, vicia em pesquisar, em achar importante. Então veja, a hipótese do jeito da pergunta que você me fez, é você que tem que dizer até quando você vai continuar dando valor às coisas que a sua razão cria e diz que elas são obrigatórias ou necessárias. É a hipótese que você, ou cada um de vocês, tem que dar a vocês mesmos. Nicolas N. Nicolas, eu tenho a impressão que a sua pergunta é um pouco mais pessoal. Eu vou ler só o início, que é sobre o tema, né? Sobre eu ter que procurar manter contato com meu irmão. E o restante, eu vou pedir para o Pai Joaquim responder durante a semana e a gente manda em particular para você, tá bom? Vamos lá. Há algo que me incomoda há certo tempo, que é sobre eu ter que procurar manter contato com meu irmão. Temos uma diferença de idade considerável e, apesar de ter sido criados pelo mesmo pai e mesma mãe, crescemos em realidades e momentos da vida diferentes. E aí ele continua, Tá certo, contando alguns acontecimentos. A Fia, então, depois vai marcar e vai pedir, eu vou responder essa segunda parte. Mas aproveito para responder essa primeira parte. Tem o quê? Não. Ah, mas é meu irmão, e daí, dane-se? Eu não pedi para nascer da mãe que eu nasci. Eu não pedi para ser irmão dele. Eu não gosto, não quero. Veja, o tem que precisa ser combatido. Se você se entrega ao tem que, você não vai conseguir. E aí é que vem vamos dizer assim, a ligação com a semana que vem. Porque o tem que só será combatido na hora que você mudar a sua lógica de vida. Só na hora que você mudar a lógica de vida a respeito do tema família, você vai poder combater esse tem que. Deixa eu falar uma coisa. Uma pessoa um dia mandou para eu uma pergunta. Disse assim: Joaquim, meu pai morreu. É espiritualista. Eu estou com muita dor, muita saudade. O que eu faço para
silenciar, para não sofrer agora. Eu disse para ele: nada. Não há nada que você faça agora que vá acabar com essa dor. Você tinha que ter feito antes. Ou seja, por que você está sofrendo que seu pai morreu? Porque você era apegado a ele. Então você, por esse apego, sofre hoje. Então é preciso agir antes. Terminar com o apego com o pai vivo. Porque se você não terminar com o apego com o pai vivo, não vai ser depois de morto que você vai se apegar. Compreendam isso, filho. É o que a moça que primeira que fez a pergunta, é uma grande revisão? É uma grande revisão, é um chamado. Agora, a minha pergunta é: quando vocês vão começar a agir? Será que veja, o que acontece é que vocês, na maioria das vezes, só querem se libertar de alguma coisa quando aquela coisa causa mal para vocês. Sabe, eu lembro que uma vez eu falei que vocês que estão na carne são capazes de sair do corpo e volitar e andar para lá e para cá, não precisa de corpo. Aí disseram logo assim: ah, que bom, eu vou poder passear, vou poder ir no outro país, vou poder fazer não sei o quê. É assim que vocês vivem. Vocês querem a coisa espiritual, mas para ganhar materialmente. Ou seja, quando for bom, quando eu gostar, não mexe, viu? Não mexe nisso aí, não. Deixa do jeito que está. Isso é o vício. Isso é submissão ao sistema humano de vida. Para que você possa se libertar desse sistema, você precisa agir antes do sofrimento. Agir quando as coisas estão boas. Para se libertar do tá bom. Porque enquanto você não se libertar do tá bom, o tá ruim vai aparecer. Então a filha vai anotar, eu vou responder o eco. Mas saiba disso, você não é obrigado a nada. Você não tem que nada. Mas para não ter que nada, você precisa trabalhar em você. A libertação daquilo que a razão queria e diz que é obrigação. Tá certo? Fique em paz, viu? Carla Meneghetti. Escolher ser feliz ou ter razão? Explique, por favor. Explique mais, por favor. Explico. Escolher entre ser feliz e ter razão é você ter a consciência de que cada vez que você tem razão, você sofreu. Ah, mas a pessoa pode ter me dado a razão. Pode, mas em outro momento outra pessoa não vai dar. E você que caiu na história de que, tá vendo, você está certa, vai sofrer. Então veja, o que eu acabei de dizer. No momento que está bom, você precisa agir para despossuir, ao invés de ficar esperando o sol estar ruim, querendo se despossuir, não por despossuir, não para amar, não por nada, mas simplesmente para transformar o tá ruim no tá bom. Ou seja, vocês não fazem realmente o trabalho da boca. Não adianta os mestres darem chance, né? Numa situação dessa, não adianta. Roosevelt Cardoso. Quando conseguimos não dar trela à mente, ou seja, no instante em que não estamos raciocinando, aí então estaremos vivenciando o amor? Salve, né? Sim. Agora, cuidado. Lê de novo, Pia.
Quando conseguimos não dar trela à mente, ou seja, num instante em que não estamos raciocinando. Aí, no instante que não estamos raciocinando, tem um problema. Nesse instante você vai estar amando, se não souber que não está raciocinando. Porque se você souber, neste momento, que você não está raciocinando, você está raciocinando, que não está raciocinando. Então, veja, não é ter um raciocínio de que não está raciocinando, não é ter uma consciência de que não está raciocinando, mas é como vocês falam, está fora do ar. Você não tem consciência nenhuma de nada. Neste momento você está amando. Alex Kripp. Porque ainda não creio em reencarnação, mesmo estando reencarnando há milhares de anos? Porque é a sua prova. Conhecer encarnação, acreditar em encarnação, saber que existe encarnação, moço, de culpa, isso é só cultura. O problema não é reencarnar, o problema não é saber que existe reencarnação, isso é só para quem quer ser sábio. O problema é aproveitar a vida. Sabe, vamos supor que não existe encarnação. Você tem essa vida para aproveitar. Aproveitar no sentido de ser feliz, de verdade, não no sentido de ter prazer. Agora, vamos supor que existe encarnação. Você tem essa vida para aproveitar, para ser feliz. Então não muda nada saber que tem ou saber que não tem. Viva dentro da igualdade entre todos, viva dentro da harmonia com todos, esqueça querer ser melhor do que qualquer um, porque aí, acreditando ou não, havendo ou não reencarnação, você vai ser feliz. Flávio HRS. Flávio, eu não vou fazer sua pergunta, porque não está dentro do tema, e porque o pai Joaquim não fala dele, ele fala sobre os ensinamentos, tá bom? Desculpe. Rodrigo, a lei de causa e efeito é uma ilusão? Não existem coisas que podemos fazer que causam nossa felicidade e coisas que podemos fazer que causam nossa infelicidade? Eu respondi, não, existem coisas que causam felicidade, existem coisas que causam a infelicidade. Não por lei, não por julgo, não por obrigação, mas por consequência natural. E essas coisas que podem causar isso ou aquilo, não é o que você faz, mas é aquilo que você traz dentro de você. Como Cristo fala, Deus julga cada um pela sua intenção, não pela sua ação. Ele dá a cada um a consequência natural de acordo com aquilo que está dentro. Se você vive dentro de um egoísmo, você vai receber egoísmo. Aí você vai chamar de errado, você vai chamar de ruim. Se você vive o amor, você vai receber amor. MFCF Bracari. Só uma coisa, isso não muda o ato. Porque você pode estar levando um tapa na cara e dizer que está sendo amado. Ou você pode estar levando um beijo e reclamar que estão usando você. Então o bom e o mal não depende do ato. Depende daquilo que vem por dentro. E isso que vem por dentro é a consequência do que um momento anterior foi vivido internamente por você. MFCS Bracarense. O pensamento nos é dado, certo? Então é uma razão influenciando outra razão? O vício do ter e do ser humano tem ligação com isso? O vício do ter e ser do ser humano é criado pela razão. Ele não tem a ver com a razão, ele é criado pela razão. Todo pensamento que você tem é zelado a partir desse
desse sistema humano de vida, ou seja, a partir de obrigações e necessidades que você aceita como verdade. Eu sou obrigado a fazer isso, eu tenho necessidade de fazer aquilo. Então tudo isso é criado pela razão. Agora você diz, o pensamento é dado. Sim, é dado. Por quem? Por Deus. E através desse pensamento que ele dá, que é zelada a sua prova. Então esse pensamento, cada pensamento que você tem, ou cada pensamento que cada um tem, exprime o gênero de provas pedido por você antes da encarnação. Mas não é a razão que dá o pensamento, mas a razão é Deus. A razão não pensa, a razão é o próprio pensamento, a razão é Deus. Então, cada pensamento que você tem é desse jeito, porque você escolheu lutar contra aquele tem que ter, tem que fazer, antes da encarnação. Ou seja, por mais que você, vamos dizer assim, ache errado pensar isso ou aquilo, esse pensamento é você, lá fora do mundo material. Representa o que você é lá fora, aquilo que você reconheceu em você antes da encarnação e pediu, eu já entendi que não posso ser assim, quero me mudar. Aí chega aqui, por força de Maia, acredita que tudo é real, acredita que tudo é real, e aí acredita que você está certo e o outro está errado. Acredita que as obrigações e necessidades são verdadeiras. Compreendeu? Carla Meneghetti, quanto ao sofrimento provocado pela abstinência da razão, como agir mais na prática? Não tem como agir. É exatamente o que eu falei. Tem que agir antes. Ou seja, você precisa trabalhar para se desviciar. Se você não trabalha para se desviciar, a síndrome de abstinência vai vir. Então você precisa trabalhar. E esse trabalho é aquilo que nós acabamos de falar. Não é feito só na razão que você não gosta, que você não quer, que você acha errado. Mas tem que ser feito na razão que você gosta, que você acha certo, que você diz que é bonito. Você quer ver um grande exemplo? De tudo que você estudou até hoje. Você acredita que está certa. E isso, você não abre mão de você se libertar. Não, eu fiz o curso, eu falei, eu conheci, eu soube. Agora, aquilo que alguém falou e que você não gostou, você vai se libertar. É esse o grande problema. É essa, vamos dizer assim, a grande coisa do entender que existe um sistema humano de vida que zela obrigações e necessidades. É você compreender que você é regida pelo sistema e que você vive sob a tutela desse sistema. Porque quem acha o que você estudou de certo não é você, é o seu sistema. É o seu sistema que diz que aquilo é certo. Aí eu pergunto a vocês, alguém está disposto a abrir mão do que sabe? Alguém está disposto a abrir mão das convicções que tem porque estudou isso, aquilo ou aquilo outro? Não, a coisa mais certa do mundo é você se harmonizar com a família. Quem disse?
Isso é uma prova. Que o raio violeta da cor de abóbora. Quem disse? Isso é prova. Misticismo. É esse o grande problema. Vocês não estão dispostos a abrir mão do seu sistema de vida. Vocês só querem eliminar do sistema de vida aquilo que você é ruim dele. Você quer eliminar o quanto você sofre pelo lugar que sua mãe coloca o copo. Mas não quer. Eu acho que tem a liberdade de estar conversando com você assim, mas não quer se libertar daquilo que você estudou, daquilo que você praticou, daquilo que você já viu. Não é você, é tudo. Esse é o tema de hoje. Quando se fala na existência de um sistema humano de vida que zela obrigações e necessidades e que nós nos viciamos, precisa entender que tudo, T-U-D-O, tudo é parte do sistema humano de vida. Eu acabei de dizer que nem a famosa lei do karma é lei. Por isso você precisa se libertar da ideia de haver uma lei do karma. Esse é o grande problema. E volto à pergunta da moça no início. Até quando vocês vão esperar para se libertar das obrigações e necessidades, entre aspas, positiva, que a sua razão guia? E vão continuar se enrolando, dizendo que estão fazendo um trabalho quando libera apenas do que não quer. A moça me perguntou, isso é um resumo? É uma chance, e por isso eu estou sendo muito caro. Nós já falou dessa questão de se libertar do que a mente cria diversas vezes. Já falou diversas vezes sobre o saber, abandonar o saber. Já falou diversas vezes sobre o misticismo, sobre não acreditar nas coisas místicas, acreditar apenas no seu trabalho junto à razão. Algum dia vocês juntaram tudo? É o que eu estou fazendo agora. Eu estou juntando tudo que eu falei sobre misticismo. Eu estou juntando tudo que eu falei sobre sistema humano de vida. Então, tudo que eu já falei no sentido de despossuir. É esse o caminho. O caminho é você agir naquilo que você acha certo. E não naquilo que você acha errado só. O caminho é você agir naquilo que lhe faz bem, não só no que lhe faz mal. O que aí não é forma íntima, aí é busca do prazer. Espero que tenha ficado claro. E como disse a moça e o outro moço, espero que aproveitem a oportunidade. Bruno Silva. Já ouvi dizer que os ímpios seriam aqueles que já se acostumaram, viciaram às práticas individualistas e por isso já nem sentem o peso de suas ações. Poderia falar a respeito? Verdade, não sentiram o peso das suas ações, concordo. Quem está viciado no sistema humano de vida, que é egoísta por natureza, não sente peso ao se prender às obrigações e necessidades. Claro, sempre ressaltando que as obrigações são para os outros, não para você. Você, quando quer não cumprir a obrigação, há sempre um motivo certo para não cumprir. Agora, qualquer outro que não cumpra aquilo que você acha que é obrigatório, aí esse tem tipo o fogo do inferno, o mármore do inferno. Jean-Jacques. Já ouvi em palestra que a vida humanizada só existe na Terra
e que a humanidade falhou, que existe mais encarnados do que o planeta suporta, e que haverão eventos que reduzirão a população em 2/3. O senhor já falou que os fatos sucessivos são contínuos. A maioria da humanidade vai ficar gerando karmas. Eu não entendi sua colocação. Vai reduzir a população do planeta? Vai. Por quê? Porque agora é mundo de regeneração. E a maioria dos espíritos não conseguiram aprovação para continuar aqui. Por isso vai. Agora, ao ponto de você achar que a humanidade errou, você está dizendo que Deus errou. Porque Deus é a humanidade. É Ele, desculpa, é Ele que zela todo o sistema humano de vida. É Ele que cria todas as razões. Então, se a humanidade errou, quem errou foi Cristo, foi Deus. Você concorda com isso? Olha a questão da lógica. Nós vamos conversar semana que vem. Rodrigo, a razão sempre só atrapalha? Não existe uma forma de usar a razão em que ela seja útil para a nossa libertação espiritual? Não, porque espírito não tem razão. Como é que você, primeiro, você não vai fazer a sua libertação espiritual, porque você é a razão. A razão não pode fazer algo espiritual. Agora, a razão atrapalha? Não. A razão não atrapalha. A razão cria a sua oportunidade de evolução. Quem atrapalha a razão é você, que se pende a ela. A razão é perfeita, ela é a justa medida daquilo que você precisa. Ela foi criada sob medida para você, mas não para você achar que está certo, mas para você, vamos dizer assim, para você honrar o compromisso que fez antes da encarnação. Deus pode mandar essa razão aí, que eu não vou cair nessa. Eu vou continuar ligado no mundo espiritual, ao invés de ficar preso às razões materiais. Então a razão não atrapalha. Roosevelt Cardoso. O ser humano tem verdades, mesmo porque as escolheu antes. O que se espera, então, é que o ser perca a necessidade de estabelecê-las? O ser humano não tem verdades. O ser humano é um conjunto de verdades. Na verdade, não existe um ser humano. Existe uma humanidade vivida pelo ser. Ou seja, um sistema humano de vida que está ligado ao espírito. É isso que você chama de ser humano. Então, todo ser humano, claro, é um conjunto de verdades. O que se espera é que você, espírito, assediado por esse conjunto de verdades, diga: eu prefiro Deus do que a verdade humana. Eu venci o mundo. Se espera que você vença o mundo, ou seja, liberte-se das verdades, achando que elas são verdadeiras, e transforme as verdades em informação. Disseram isso. Se é verdade ou não, eu não sei. Lohane, estou presa no apego aos meus filhos. Como desapegar ainda em vida? Estou vivendo o tem que ser apegada porque sou mãe. Quem está vivendo é a mente. A mente vai continuar criando o apego. E você precisa se libertar do apego. Quando a mente disser para você: eu tenho que cuidar do meu filho, você diga: não sei se eu tenho, não sei se eu vou. Se for, eu fui, se eu não for, eu não fui. Ah, eu preciso fazer isso para o bem do meu filho. Não, eu não preciso fazer isso para o bem do meu filho. Eu preciso fazer isso porque eu quero que o meu filho faça o que eu quero. É esse diálogo com a mente que você precisa estar mantendo.
Se você já sabe que você não pode ser apegado ao filho, você já está dentro de uma lógica diferente da maioria das mães. Porque a maioria das mães diz que põe filho para o mundo, mas só que antes de soltar no mundo, ela põe o cabelo para poder dirigir o filho do jeito que ela quer. Então, se você já entendeu o que precisa se libertar, você já melhorou, já está um passo à frente. Agora busca a liberdade. E a liberdade se alcança nisso. Não é negando o filho, não é afastando o filho, mas é você não querendo dominar o filho, não querendo ser a mãe, não querendo ser aquela que toma conta do filho, que, como se fala, que controla o filho. Fernanda Bossi, eu não vou passar a sua pergunta para o Joaquim, porque foge ao tema de hoje, tá bom? Desculpe. Zé Paulo, como cair no vazio completamente? Minha mente criou um vazio que dá uma paz ilusória. Como se libertar disso? Veja, trabalhando para se libertar da ideia de estar no vazio. Eu acabei de responder para o moço lá do Nordeste, lá, da Xangalacaju, né? Eu disse para ele, você precisa não ter consciência que está no vazio. Então, quando a sua mente cair no vazio, você diga, não sei. Está no vazio? Não sei. Você precisa extrapolar. É aquilo que eu falei. Você precisa, sabe, desligar de tudo, inclusive do vazio. Ricardo Eissinger, o que vale é o que sentimos? Só. Não o que você sente racionalmente. Não é a razão quando você diz assim, eu estou amando aquela pessoa. Isso não é amor, isso é uma razão amorosa. É o que você sente quando você não sabe o que está sentindo. É isso que vale. Rodrigo, as leis que descrevem o funcionamento do mundo material e que permitem a criação das tecnologias do mundo atual não seriam um exemplo onde a razão está certa para algumas coisas? Sim. Para o humano, sim. Para o humano, o que a razão guia é certo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, moço. Você já leu o livro do Espírito? Leia a pergunta 9. Por trás de toda inteligência, existe uma inteligência suprema, que é quem faz a obra. Então não foi a razão que criou a tecnologia. Quem criou a tecnologia foi a Deus. Sabe, você humano só vê a razão funcionando e acha que a razão foi capaz de criar essa ou aquela tecnologia. Mas atrás de uma razão, de uma inteligência, existe a causa primária, existe a inteligência suprema. Deus. Que é Ele que faz acontecer. O mundo, volto a repetir o tema da semana que vem, o mundo é completamente diferente do mundo que vocês pensam. Se você já leu a pergunta 9, vá ler a pergunta 7. Lá que é dito bem claro, não é a propriedade íntima da matéria que faz qualquer coisa acontecer. Então eu vou lhe dizer uma coisa.
não é a propriedade íntima do seu remédio que causa cura nenhuma. Ele não faz nada se a causa primária não fizer ele fazer. O mundo é diferente. Não há razão para fazer nada. A razão é guiada por Deus. Tudo que você atribui à razão é guiada por Deus. Tudo que você atribui à matéria é guiado por Deus. Tudo sobre tudo é guiado por Deus. Essa é a diferença. Aquele que busca realmente se libertar da série que eu conheço, do que eu sei, do que eu estudei, do que eu acho maravilhoso, ele começa a mudar a sua lógica. Sabe, para eu poder escapar desse sistema humano de vida, eu não posso viver com a ideia de que a razão faz, de que a matéria reage desse jeito. Vai ser isso que nós vamos conversar mais na semana que vem. Mas fica a dica. Sabe, tem tanto curso por aí para você fazer. Todos esses cursos dizem sempre que vão lhe capacitar para fazer alguma coisa. Se você acha que a razão que aprendeu nesses cursos é capaz de fazer mais, no caso dos cursos para realizar isso ou aquilo no campo espiritual, no campo espiritualista, se você ainda acha que é capaz de, com a razão, conquistar a elevação espiritual, tem uma surpresa do outro lado quando você chegar lá. Dois diabinhos dizendo, surpresa! Flávio HRS. É permitido aos espíritos desencarnados permanecerem na matéria, atuando como obsessores? Não atrapalharia a encarnação do espírito? Vejam, tudo é movido pela consequência. Quem é um obsessor? É aquele que tem como consequência de alguma coisa que ele fez hoje ser obsessor. Ninguém é escolhido assim, você vai ser obsessor. Deus não faria isso nunca. Mas você tornou-se merecedor de virar obsessor. Então não atrapalha, faz parte. É consequência de alguma coisa vivida antes. Sabe, os grandes obsessores são aqueles que se acham certos, são aqueles que se acham bonitos, são aqueles que acham que sabem a verdade, são aqueles que querem controlar os outros. Esses são obsessores, futuros obsessores. Por quê? Porque eles vão continuar com essas ideias depois de desencarnarem. Você me perguntou no início, como é que ele fez a pergunta no início, filha? Você afirma... não. É permitido aos espíritos desencarnados permanecerem na matéria... É permitido aos espíritos desencarnados permanecerem na matéria? Não, não é permitido. Eles permanecem. Por quê? Porque querem. Porque não têm capacidade de sair da matéria. Deixa eu lhe explicar uma coisa, moço. A morte não é mágica. Não faz transformação alguma. Acho que se você ler a literatura espírita, você vai entender isso. A morte não provoca nenhuma mudança especial. Você, um segundo depois de morrer, é o mesmo o de um segundo antes de morrer. Tudo que você acha está lá. Ficou presente. Da forma como você vive, vai estar lá. O que lhe faz sofrer hoje, vai estar lá. Sabe, tem uma pergunta no livro do Espírito, que o Kardec pergunta sobre as mães
que quando desencarnam, ficam tomando conta do filhinho que ficou encarnado. E o Espírito da Verdade diz, sim, isso acontece. Agora, quanto mais apegado, menor é o grau de elevação. Então, obsessor são aqueles que eram obsessores em vida e continuarão sendo obsessores em morte, até que eles abram mão da obsessão. Aí está lá um ponto para se libertar dessa consciência e começar a programar uma nova forma, uma nova vida. Alessandro Carvalho. Certa vez você afirmou que não é o espírito que desce à terra, mas sim a terra que sobe ao espírito. Poderia explicar como isso ocorre? Posso. O espírito não desce à terra, até porque não existe terra. O espírito não encarna no sentido de se ligar a um corpo material, até porque não existe matéria. A terra vai até o espírito, ou seja, o que você está vivendo, sabe, o José, a Amalia, e tudo que o José e a Amalia vivem, não existe do lado de fora, só existe na mente do espírito. Então tudo acontece dentro da mente do espírito. Sabe, é a teoria da caverna. O espírito está lá sentado e tudo se passa dentro da cabeça dele, nada fora. Por isso eu disse, a terra vai até o espírito, e não o espírito vem à terra, até porque não existe terra, né? No universo existem 3 elementos, 2 elementos, o espírito e a matéria, e acima de tudo Deus. E a matéria, o espírito não é o ser humano, é o espírito. E a matéria não é a matéria, é o fluido cônico universal, que forma as matérias que você conhece, ou seja, a forma na ilusão. Andréia AB. Amar a inteligência suprema acima de tudo e todos é agir universalmente. Me fale mais sobre ser universal. Ser universal é ser um com o todo. Você se torna universal quando você é um com tudo e com todo. Só que nós precisamos, a partir dessa coisa, entender uma coisa. Você tem que ser um com todo e com todos, que você está naquele momento. O seu universo, por exemplo, quando você está conversando com alguém, o seu universo é você e ele. Você tem que ser um com ele. Na hora que você sair dali, o seu universo vai ser você com o outro. E aí você tem que ser um com o outro. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estou conversando com você e você me diz que o amarelo é vermelho, eu vou dizer o amarelo é vermelho. Porque eu tenho que ser um com você. Eu tenho que estar em unidade com você. Amar a Deus é isso, é estar em unidade com todos. É ser uma individualidade sem individualismo. Isso é amar a Deus. É preciso estar com cada um que você está, naquele momento, em unidade. Oliveira JR. As nossas provas ou expiações são escolhas para burilar nossa razão, a harmonizar com o universo? As suas escolhas não são para... Como é o nome que ele falou? As nossas provas ou expiações são escolhas para burilar nossa razão. Não é para isso, não.
não é para você aprimorar a razão. As suas escolhas são aquilo que você sabe que não deveria fazer, não deveria ser, não deveria estar. Você, quando escolhe o gênero de prova, é porque você, espírito, antes da encarnação, é porque você já chegou à conclusão de que aquilo não é universal, que aquilo é uma expressão do individualismo, do egoísmo. Então você pede para passar por aquela prova, e a prova é expressa através da razão, para que você possa se libertar do egoísmo. Então não é melhorar a razão, não é dilapidar a razão, não é tornar a razão melhor. É você dizer, isso eu sei que é egoísmo, isso eu sei, mesmo que aparentemente não seja, não pareça ser, isso é egoísmo. Por isso, eu como quero ser universal, eu como quero viver em união com todos, não vou viver isso como real, como certo. Otávio, eu creio que a sua pergunta também não cabe aqui no dia de hoje, tá? Eu vou anotar aqui, para depois o Padre Joaquim te responder em particular. Ele está perguntando, Joaquim, sobre o que fazer no trabalho, que trabalha com droga, toxicidade, etc. Tá? Danilo, além de trabalhar o nosso íntimo para assimilar os ensinamentos, há algo que possamos fazer para auxiliar o planeta nessa transição? Moço, sabe, se fala muito que o importante é o exemplo. Se você cuidar de você, já está fazendo muito. Eu vou ler uma outra do Otávio, Joaquim, se você achar que cabe responder, cabe no tema, senão eu anoto. Qual a importância o senhor dá para desenvolver a prática de plantar para obter alimentos durante a transição? Não tem nada a ver com o tema, e eu não estou preocupado com técnicas agrícolas. Mas se for um plantar no sentido de fazer alguma coisa por si para se elevar, aí eu posso até responder, posso dizer para você, não tem que plantar nada, tem que fazer. Nada que você faça vai ficar guardado para o futuro. A cada momento, com a sua ação de cada momento, vai gerar uma consequência no momento subsequente. Deixa eu só falar uma coisa para você e para alguns novatos. Os mais velhos já ouviram eu falar isso. Eu estou falando em consequência, próximo momento, isso acontecer, só tem um detalhe, viu? Nada disso representa passagem de tempo. Sabe, não estou falando em 1 minuto, não estou falando em 1 segundo, 1 dia, 1 mês ou 1 ano. Porque isso não existe. No espaço não existe tempo. Nem espaço, né? No espaço não existe espaço. Então, essa ideia da consequência do que você fez agora é para o momento seguinte, mas esse momento seguinte não é um momento seguinte, é o mesmo momento. Então, veja, essa ideia de plantar para o futuro, se for o caso de você estar falando de plantar alguma coisa no sentido espiritual, de plantar para o futuro, não perde completamente a razão. Por quê? Porque não existe futuro. O que existe é uma eternidade eterna de agora. O agora é a eternidade. Então,
Então, e queixa de plantar para o futuro e viva o agora. Em cada agora, lembre-se que você está sendo bombardeado por um sistema humano de vida que está lhe cobrando que você cumpra e que você cobre, que os outros façam aquilo que você acha obrigatório e que você é cobrado no sentido de suprir as necessidades que você tem. Alessandro Carvalho, vou te pedir desculpa, mas, como eu falei antes, Joaquim não fala dele, nem quando ele veio, nem quando ele irá, tá bom? Galego, dentro do que você fala, vejo muito do pensamento estoico, questionar o que pensamos. Mas o pensamento estoico, dentro do meu ver, está baseado na razão, questiona a razão em prol de um alívio dentro da razão. Comente a respeito, por favor. Eu não conheço essa teoria, Limão. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: o trabalho que nós vamos... Estoico aqui é do ego, Joaquim. Ah, é? É. Então tá eu certo. acho que é isso, né, Galego? Estoico é do ego. O que eu posso dizer para você é isso. Realmente, o trabalho que nós conversamos há 20 anos é um trabalho de observação da razão. E um trabalho de observação da razão não no sentido de mudar a própria razão, mas no sentido, nem aprimorar, nem fazer essas coisas que andava falando aí, mas observar a razão no sentido de não viver aquilo que a razão fala para você viver. Sabe, o grande problema que vai mudar, o que vai mudar se você fizer o que nós conversamos, é que você vai ter consciência do que a sua razão queria. Hoje você não tem consciência. Essa questão de você ver a razão é você entender a consciência. Eu não sei se você lembra, Limão, eu vou contar o caso seu, que é público, eu falo quase sempre, então se você não deixar, eu já falo mesmo. Lembra quando eu disse para você sempre continua brigando com a sua mulher? Você disse, não briga, eu digo, briga sim. Você sabe que ela não gosta de que você desça a buja na sala e você desça. Aí você disse, mas não tem lugar certo para a buja. Quando você faz isso, observando a sua razão, você vai entender que você está justificando uma briga com ela. Ou seja, uma cobrança. A cobrança de que ela aceite que você não quer guardar a blusa. Aí você, observando isso, você entende. Se eu me prender a isso, se eu achar que essa razão está certa, eu vou continuar brigando com ela, descendo a bucha, e vou brigar depois. Por quê? Porque ela tem que entender que não tem lugar para a bucha. Então é nesse sentido que eu falo em observamento. Não sei se é no sentido que você também falou. Na verdade, Joaquim e Galego, eu não sabia o que era estoico, desculpe, viu? A minha ignorância, eu fui procurar agora, não tem nada a ver com ego, viu, Joaquim? Então, mas já valeu aí a resposta, tá? Vamos lá. Bruno Silva. O fato de rotularmos as coisas como boas ou ruins é que seria fator que nos faz nos viciarmos nelas. Se eu não desse esses valores às coisas, eu faria por fazer e não me viciaria nelas? Veja, tem uma série de outras coisas aí nesse meio que nós vamos precisar conversar ainda. Como eu disse, essa série de conversas vai falar de vínculo.
Nós estamos na conversa 5 ainda. Então tem outras coisas. Claro, você não rotular seria bom, mas é impossível, porque quem rotula é a razão. Então você não pode deixar de rotular, você precisa lidar com o rótulo. Só que existe uma coisa chamada força de Maia. O que é a força de Maia? É alguma coisa que vem junto com a razão e que dá para você uma, como é que eu posso falar? Uma consciência de que aquilo é verdade, de que aquilo é real. E só isso já começa a enrolar para você raciocinar a questão de se libertar dos rótulos. Sabe? O cocô fede, o cocô não é bom, o cocô não faz bem para a saúde. Se liberta desses rótulos. É quase impossível. Por quê? Porque você acha que o cocô é verdadeiro. Você acha que o cocô é uma verdade. É a força de Maia que transforma aquilo que é percebido numa verdade, numa percepção. Fora isso, ainda tem outras coisas, como, por exemplo, as 4 âncoras. Todo pensamento, toda razão, todo o sistema humano de vida é usado e impulsionado através de você querer, através do seu desejo de ganhar, que está ali presente, lhe atacando, lhe dizendo, olha, se você abrir mão disso, você vai virar um bobo. Se você não se preocupar em ganhar seu prato de comida, você vai passar fome. Sabe? Então existe uma série de outras coisas que não é só você chegar, sentar e dizer, eu não acredito mais em nada. Isso já é uma crença, né? Lucas Vardil. Quando vivo um conflito entre 2 normas, não consigo tomar partido e fico vendo meus pensamentos em luta. É por aí a aplicação do assistir à vida? Não é bem por aí. Mas cuidado. A luta que você fala pode ser o que a razão está criando para você se libertar. Então observe, mas vamos esperar ir mais para frente, que aí vai ficar mais fácil de conversar. Zenobe. Na mensagem introdutória dessa conversa, no domingo, o senhor falou que cada um de nós tem um código de valores dado por Deus. É possível que esse código de valores seja alterado repentinamente e não paulatinamente, incluindo nossos desejos humanos? Se sim, é comum acontecer entre os seres encarnados neste planeta? Chave, né, moço? E o desencarnado também? Deixa eu falar uma coisa para você, e ainda vale para tudo. Essa questão de mudança, qualquer mudança que aconteça na razão, é algo muito interessante. Lembra da conversa da semana que passou? Lembra da conversa que falava das propriedades de Deus? Pois é. Quando você fala em mudar alguma coisa, você está tirando a maioria das propriedades de Deus. Sabe, você conseguiu fazer alguma coisa que Deus não previu, apesar da onisciência, e Deus vai ter que sair correndo agora e mudar.
Olha a questão da semana que vem que nós vamos falar da lógica. Eu tenho que partir da lógica de Deus para analisar o que acontece com a razão e não querer partir do que acontece com a razão para analisar Deus. Se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema, ele nunca erra. Ele nunca deixa de prever alguma coisa. É isso que nós precisamos entender. E quando a gente entende isso, sabe o que acontece? Não há mudanças. O que você chama de mudança da razão é um novo cabeçalho para a mesma prova. Eu tinha um exemplo que eu sempre dava dessa história de evolução espiritual, de mudar o ar. Digamos que alguém meteu a mão no seu bolso e tirou um dinheiro. Se você é materialista, você vai receber um pensamento: alguém me assaltou, alguém me roubou, que coisa horrível! Eu perdi o dinheiro. Se você já se liberou, você vai receber um pensamento que vai dizer para você outra coisa. Sabe, eu perdi o dinheiro, e daí, deixa para lá, vamos ver o que acontece. Agora, isso não foi criado por mudanças. Isso já estava programado, porque antes de você encarnar, você pediu aquela prova, mas Deus já sabia como você ia responder. Então ele já programou o pensamento. É aquilo que eu disse numa outra conversa. Ao nível de Deus, tudo já aconteceu. Ao seu nível, você acredita que está acontecendo agora. Então, quando o rótulo, o que está escrito, na verdade, muda, na razão muda, não quer dizer que houve mudança nenhuma. Senão Deus não é Deus. Complementando aqui a pergunta 19, esse código de valores se altera quando estamos em sono humano, desenvolvendo outras atividades? Não, quando você está em sono humano, esse código não existe. Você está em atividade espiritual. Ah, mas eu lembro do sonho. Sim, aí você lembrou quando voltou. Aí o código é o mesmo. Otávio, se estamos caminhando para não darmos razão a qualquer razão, chegaremos no ponto de entendermos as razões do pai Joaquim como Maia? Não. Por quê? Porque se você entender a minha razão como Maia, você ainda tem uma razão, você não entendeu nada. Danilo, caso venhamos a entrar no mundo de regeneração, nossas provas sofrerão algum tipo de mudança? Poderia discorrer sobre o novo gênero de provas da humanidade? Não posso discorrer sobre isso. Por quê? Porque o próximo gênero de prova vai ser feito pelo novo sistema que você vai viver e que você hoje nem faz ideia do que seja. Aliás, você ainda não sabe o que é inteligência, ainda não sabe o que é razão, tem ideia do que seja, e não tem como você saber qual é o novo. Tem que esperar chegar lá. Flávio. Agora, só um detalhe, para baixar um pouquinho a ansiedade de vocês. Ninguém que está encarnado, que está vivo, vai conhecer esse sistema. Qual sistema? Esse novo sistema que vai substituir a razão, a inteligência. Okay. É um sentido, na verdade, diferente. Então vamos lá. Flávio. Quando desencarnamos, nos é permitido sair do ciclo encarnacional ou é imposto ao espírito?
Nada. Os que decidem não encarnar mais, para onde vão? Nada é imposto. Nada é imposto ao Espírito. Isso está muito claro no livro do Espírito. Não é Deus que impõe. Ele diz, não é Deus que impõe nada. Então, nada é imposto ao Espírito. Já quanto você sair do ciclo de encarnação, olha, eu acho que você deveria se conter um pouco, porque o único que não encarna neste universo é Deus. Então, dentro dos níveis de encarnação, ainda tem muita coisa para você. Sair desse ciclo encarnatório não existe para o espírito. Existe para o humano que quer ganhar. Sempre vai haver uma encarnação para ser vivida. Só um detalhe, não estou falando de encarnação humana. Não estou falando em ligar-se a uma consciência humana. Existem milhares de consciências no universo. Ricardo Eisinja. As atitudes que temos no dia a dia não são nossas, são de Deus. Nos cabe somente observar a vida? Observar a vida e observar principalmente o narrador da vida. Quem é o narrador da vida? A sua razão, a sua mente. Viver é um constante diálogo com a razão. Olha a sua volta. Aonde você está? Quem disse que você está aí? Quem disse o que é esse aí que você está agora? Quem disse o que você está fazendo agora? Veja, toda vida é zelada pela sua razão. Você falou assistir o ato. Assistir o ato é impossível. Por quê? Porque você não assiste o ato. Você assiste o ato que a sua razão diz que está acontecendo. Ou seja, ela cria o acontecimento. Ela diz que uma descrição do acontecimento. E quando ela cria a descrição do acontecimento, ela está criando um acontecimento. Porque o acontecimento não é aquilo. Então, muito mais do que você observar o ato, o que acontece, é você observar o que a sua mente está criando. Porque enquanto você não conseguir observar a sua mente criando, você vai viver aquilo como verdade, como realidade. E aí você vai estar submisso às obrigações e necessidades, às quais você está viciado. E nem sabe que está. Galego, obrigada pela dica. Na verdade, eu li rapidamente no Google. Depois eu vou ler com calma. Mas valeu, obrigada. Eliana. Quando o espírito escolhe o gênero de provas, você disse que ele está criando um código de obrigações e necessidades. Então, ao fazer isso, ele está criando a razão para atuar na obra geral e, ao mesmo tempo, promover sua libertação? Ele não cria a razão. Ele escolhe o gênero de provas. Esse gênero de provas vamos dizer assim, teatralizado através de alguma historinha, e essa historinha é Deus que cria, não o espírito. Eu vou dar um exemplo. O espírito lá, chega lá e diz assim, eu já descobri que eu não posso ter posse. Então eu quero combater a posse. A partir disso, Deus cria razões que vão zelar, como eu acabei de falar, descrições possuidoras. Descrições possessivas, né? É essa a palavra.
Então ela vai dizer, olha lá, é meu filho, eu tenho a obrigação de educar, eu tenho o dever de criar, eu tenho que tomar conta, ele precisa disso, daquilo e daquilo outro. Toda essa razão que está descrevendo aquele relacionamento, inclusive, que anda a ideia de que é filho, é Deus que cria. Mas ele cria isso por quê? Porque o Espírito pediu para se libertar de uma possessão, de uma posse. E ele escolheu este elemento como povo. Mas ele pode escolher outro elemento, o avaro, aquele que tem posse sobre dinheiro, o sábio, aquele que tem posse sobre verdades. Ou pode criar mais de uma posse para cada história. Isso tudo depende da situação do espírito antes da encarnação. Então, acho que agora ficou claro. O espírito, antes da encarnação, escolhe, eu quero mexer isso. Deus vai criar uma razão que reflete exatamente aquilo que foi pedido. E reflete zelando uma realidade para dar ao espírito que disse que já compreendeu que não deve possuir, libertar-se das posses. Vou ler a pergunta do Otávio, e essa vai ser a última devido ao horário, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta importante, coloque, eu anoto e o Pai Joaquim responde durante a semana. Isso. Otávio, o senhor disse que podemos chegar de volta à fonte primária e por mais de uma vez comer a maçã e voltar à roda das encarnações. Caso eu entendi errado, peço perdão. Existem seres divinos que já estão fora dessa roda e por lá não saem mais? Seria possível termos alguma ideia de como é o trabalho desses seres lá e como é o relacionamento e divisão das tarefas, e responsabilidades por lá? Nossa, a gente não sabe nem da vida daqui. Isso! Desculpa, Otávio, sem... Isso, exatamente isso. Pare e observe sua razão. Ela está querendo ser sábia. Ela está querendo descobrir o que não foi, o que ninguém sabe. Para quê? Para dizer que sabe mais do que os outros. Ah, não, Joaquim, eu não estou falando isso. Não é essa a minha intenção. Desculpa. Moço, isso é tudo a sua mente trabalhando e você se pendendo a ela e vai ficar chateado com a minha hipótese. É isso. É isso. E essa pergunta fica para nós ótima. Olhe e repare exatamente o que você perguntou. Veja, você ainda não conseguiu nem sequer entender o que é para fazer hoje e já está preocupado como vive quem está num lugar que você não faz a mínima ideia como seja, que você não tem a mínima ideia do que é. Não estou brigando com você, eu estou alertando. É a sua razão que está buscando criar uma série de verdades. Para quê? Para lhe fazer sofrer. Porque na hora que eu disser para você qualquer coisa a respeito disso, você vai chegar para alguém e vai dizer, olha, é isso, isso, isso. Aí esse alguém vai dizer, não é. E aí você vai sofrer. Porque você acha que descobriu alguma coisa. Como diz o Espírito da Verdade na pergunta 14, se você conseguisse saber alguma coisa, isso não mudaria em nada para você. Você ainda tem as mesmas provas para fazer. Apenas lhe deixaria mais orgulhoso e vaidoso. É só isso. É a sua mente querendo fama. É a sua mente querendo ganhar. É a sua mente querendo ter o prazer. É isso que vocês precisam entender, filho, e agora eu vou caminhando para o final. A mente brinca com vocês o tempo inteiro. Não há nada. E-A-D-A, tá certo? E-A-D-A.
que você possa dizer neste mundo que é real, que é certo, que é bom, que é culturalmente, como se fala, elevado. A moça do São Paulo, eu usei ela porque nós temos uma amizade muito grande, de muito tempo, e eu usei ela para poder traduzir isso. Parem de querer estudar teorias espirituais. Parem de querer estudar de sistemas que possam fazer você, de repente, conseguir ganhar aqui, ganhar ali, saber isso, saber aquilo. Parem. Isso não leva a nada. Por quê? Porque as respostas que vocês têm são falsas. As respostas que vocês têm em tudo isso são apenas povas. São apenas criação de um sistema humano de vida. Eu estou falando de tudo. Sabe? Não é o japonês que vem para ensinar yoga e meditação. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Você tem que aprender a meditar dentro de você, e não em posições e posses, e achar isso bonito, aquilo que vai levar. Se você não for, nada vai levar você a lugar nenhum. Eu já falei aqui outra vez, preciso me fazer as pazes com meus antecedentes. Será que você não é o antecedente de você mesmo? Como é que você vai fazer as pazes com o outro? Você nem sabe quem foi. Que você só vai descobrir imaginando que ele tenha sido ou tenha feito. Eu lembro a história que todos vocês devem conhecer, a história do dar perna para o espírito. O moço que veio me dizer que o trabalho de apometria na casa dele era muito boa, que apareceu um espírito sofrendo porque estava sem perna e eles deram uma perna. Eu disse, na hora que ele foi embora, tiraram a perna dele. Porque no universo ninguém dá nada a ninguém. Você merece. Você passa a merecer. E você passa a merecer quando você alcança a máxima de Cristo. Eu venci o mundo. Essa é a máxima de Cristo. É o final de tudo, quando ele diz, tudo está feito. Eu venci o mundo. Esse é o resultado que se espera da encarnação de vocês, vencer o mundo. E o que é o mundo? Senão todo esse sistema de vida humano que cria obrigações, necessidades, verdades, saberes, um monte de coisas que lhe prende numa ilusão, numa roda ao mundo. Sabe, tem gente que acha que a coisa mais importante neste mundo é aprender a fazer oração, é decolar as orações. Ninguém faz oração fora daqui. Fora da matéria, ninguém ora do jeito que vocês imaginam que é rezar. Sabe, é libertação geral, é vencer o mundo. E aí vem a mente e vai criando esse monte de sistemas, um monte de verdades, um monte de teorias, um monte de... E como você fica? Tudo preso ali, achando que conseguiu alguma coisa, quando nada conseguiu. Só o vencer o mundo pode fazer alguma coisa pela sua eternidade espiritual. E nada neste mundo vai fazer você vencer o mundo. Essa é a mensagem que, vamos dizer assim, parece forte. Mas se vocês forem ler no fundo, toda a Bíblia, o ensinamento do Cristo, do Krishna, do Buda, do Espírito da Verdade, de todos, eles falam a mesma coisa. Só que a razão humana pega o ensinamento dele e cria algo humano para lhe prender a essa humanidade, a esse
sistema humano de vida. Então, como eu disse lá no início para a moça, sim, moça, os trabalhos aconteceram e vão acontecer sempre. Vocês vão atender? Ou vão criar um sistema humano para poder atender o chamado? Como a Pia disse, durante a semana vai então mandar a mensagem sobre o tema da próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar de lógica. Só através da lógica vocês vão poder entender o que eu falo. Porque hoje vocês querem entender o que eu falo, que está ligado numa lógica espiritual, através da lógica humana. Quando você quer entender a lógica espiritual a partir de uma lógica humana, acontece uma pergunta desse tipo: como é o sistema dos espíritos elevados? Que a paz de Deus esteja com vocês. E, tchau, né? Que vocês consigam passar por esses agora que vocês vão viver e tentando aos poucos se libertar de tudo. Só o último recado que eu deixo: cuidado, o bom não é bom. O que faz bem, não faz bem. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui com a gente. Otávio, eu dei aquela risada, você me desculpe, é porque a sua pergunta me levou a 21 anos atrás, quando Joaquim se apresentou a nós, e nós fazíamos essas mesmas perguntas, que ia desde macrocosmo até microcosmo, coisas assim que acho que o Joaquim nunca respondeu. Tá bom? Desculpe. O pequenininho que eu diga, né? É, o Gerson, né? E, Danilo, pode deixar sua pergunta assim, tá? Eu termino aqui no final, quando o Joaquim for embora, ele anota tudo e Joaquim responde durante a semana. E se mais alguém tiver mais alguma pergunta, pode deixar. Esse espaço, para botar de novo a pergunta aí para baixo. Que o Xixi eu peguei o nome, né? Vai. Então, tá. Se eu quiser falar... Tá, boa noite a todos, então. Tenho que ficar a sós. Se desliguei. Se para de clicar assim, porque... Ficou azul? Não, ficou azul. Tenho que apagar... É verde. Verde, tá bom. Não tô conseguindo. Tenho que calar... Eu clico. Isso é azul, né? Não, isso é verde. Verde é verde. Isso é verde. Isso aqui é azul. Tenho que De cor azul. Não, ainda tá falando. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou.
tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava em